Muito bem, Ramon Cojuí, boa noite, seja bem-vindo ao nosso News 5.1. O Brasil com posições e posturas muito firmes, né, em relação a essa situação vivida aí a cada dia que passa na guerra. Né? Boa noite, Cícero, boa noite, Ricardo Frota, boa noite, Vanderlei, boa noite, Moisés, que está aqui do meu lado hoje, boa noite, Juninho, e boa noite a todos, todas e todos que nos assistem aí pelo canal aberto da Rema 5.1 e também pelas plataformas digitais da internet, né, o Facebook, o YouTube, o Instagram também. Pois é, Cícero... Você sabe que o Moisés realizou o desejo dele, que era um desejo recolhido ou não declarado, de estar à esquerda e à sua esquerda, né? Hoje está à esquerda. Tá à esquerda. Né? Você está... Hoje o Moisés está na extrema esquerda aqui, então... Desculpa, Não, tranquilo. É o seguinte, eu corrigi porque o que está acontecendo na faixa de Gaza não é uma guerra, é um massacre. É disso que a gente está. Não existe guerra. A guerra você tem na Ucrânia, exércitos regulares, bem ou mal, um enfrentando o outro, tanque de um lado, tanque do outro, míssil de um lado, míssil do outro, exército regular, enfim. Né? Isso você tem na Ucrânia. O que você tem na faixa de Gaza é um massacre. Um massacre de um exército militarmente muito forte, jogando bomba em cima de população civil. É isso que nós estamos vendo lá. Você não está vendo confrontos entre o exército do Hamas e o exército de Israel. Você está vendo um massacre de população civil, onde morre uma criança a cada 10 minutos. E isso é crime de guerra. O Silvio Almeida está completamente correto. Não só ele, as Nações Unidas protestando, a maioria dos países do mundo protestando contra o que está acontecendo lá. E não se trata aqui de passar pano no ato terrorista do Hamas. Absolutamente. O ato terrorista é condenável, os terroristas precisam ser presos, né, precisam sofrer todas as sanções da lei. Agora, o que não se admite é que, por conta de um ato terrorista, de um grupo terrorista, você tem aí um Estado terrorista, né, assassinando civis na faixa de Gaza. É disso que se trata. Não existe guerra ali. A gente precisa dar o nome correto às coisas. É um Estado lamentável, onde se nega acesso ao básico, que é água, que é energia elétrica, para as pessoas. E tem pessoas, são 2 milhões de pessoas, minha gente, numa faixa de terra de 12 quilômetros por 40 quilômetros. 2 milhões de pessoas. E jogando bomba em cima. Há denúncias de uso de fósforo branco naquele lugar. Nós não podemos ficar não podemos ficar quietos em relação a isso. Não podemos. Nós precisamos buscar caminhos para a paz. E o governo brasileiro, desde muito antes, ele tem uma posição muito firme com relação ao que está acontecendo ali. É preciso que se garanta a existência do Estado de Israel. Ponto. Ninguém é contra a existência do Estado de Israel. Mas é preciso também que se garanta a existência de um Estado palestino, como foi definido lá em 47 na ONU, como foi definido nos acordos de Oslo em 93. Ninguém quer guerra, a gente quer paz. É preciso que se respeite o direito do povo palestino de existir naquele lugar, que é a sua terra também. Então é preciso recuar, eu tenho dito sempre isso. É preciso tirar os terroristas do Hamas do controle, é preciso tirar os terroristas do exército de Israel do controle. Precisamos de gente que queira construir a paz. E é lamentável, né? É lamentável o que vem acontecendo lá na faixa de Gaza, e eu só tenho a elogiar aqui a postura firme que o governo brasileiro tem adotado com relação a esse conflito, a esse massacre que vem sendo feito na faixa de Gaza. Nós precisamos, como humanidade, né, repudiar todas as atrocidades que acontecem naquele lugar. Muito bem, Moisés Cruz, boa noite, seja bem-vindo. O seu comentário agora, se você concorda com o Ramon Cojuí, que é massacre, que não é guerra. Discordo radicalmente, mas antes disso eu desejo boa noite a você, Cícero, ao nosso amigo Vanderlei, ao Ricardo Frota, nosso ilustre guerreiro da direita, ao Ramon Cojuí, desejo sorte, que vai domingo aí por mais uma disputa, né? Domingo, então desejo sorte também. E a vocês, que eu já acostumei chamar de Nação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Mandem as suas mensagens, participem. Olha só, Ricardo, tu já viu esse tal de ministro aí dos Direitos Humanos? Caladinho aqui, né? Com todas as atrocidades do Vanderlei acontecendo, bispos presos. Sabia que um padre na Nicarágua pegou 50 anos de cana porque foi falar alguma coisa do governo da Nicarágua? 50 anos de cana, tá bom pra ti, Vanderlei? E esse ministro, ó, bico caladinho. As pessoas que foram presas no 8 de janeiro, que ficaram lá jogados no estádio, Ricardo Frota, semanas ali, misturado homens e mulheres e crianças, sem ter onde fazer necessidade, todo mundo sujo, imundo, sem alimento, sem nada. Ele, ó, bico calado, ele, cadê o senhor, ministro? O senhor estava onde? Aqui com o seu amigo Maduro aqui, que mata, que joga caminhão tanque,
em cima de manifestantes. Sabia disso, Vanderlei? Que o Maduro joga caminhão-tanque em cima de pessoas na rua se manifestando, que o Maduro tem uma milícia que mata pessoas que se manifestam contra o governo. Cadê ele? Bico calado, né, senhor ministro? Agora, com Israel, o senhor... Aí o senhor vem, né? O senhor não, porque isso é massacre, isso é terrorismo, isso é crime de guerra, é genocídio. E aqui do seu lado, do seu bigode, o senhor caladinho. No seu bigode, o senhor não enxerga o fedor aqui, bem pertinho do seu nariz. Aí o senhor não enxerga nada. O senhor não sente cheiro, o senhor não sente nada. O senhor é um demagogo, ministro. O senhor tinha que ter vergonha de estar ocupando o maior cargo de direitos humanos, porque as atrocidades estão acontecendo aqui. As atrocidades estão acontecendo no Brasil. Crianças são mortas todos os dias, mulheres são mortas todos os dias, trabalhadores indo para a rua são mortos todos os dias, e o senhor está onde? Crimes, cadeias, tudo acontecendo, o senhor calado, perversidades, pessoas sendo processadas sem acesso ao auto, Ricardo. Pessoas não têm acesso, não sabem por que estão sendo condenadas. E isso você vê dezenas, Cícero, de depoimentos. Olha, eu estou sendo condenado pelo STF, estou sendo com redes sociais suspensas, conta suspensa. Quando eu tento acessar o processo está em sigilo. Quer dizer, a vítima, senhor ministro dos Direitos Humanos, não tem acesso no processo em que ela é condenada ou que ela está sendo julgada. A própria vítima não tem acesso, o advogado não tem acesso. A OAB, calada também é outra. Caladíssimos. Vai acreditar num sujeito desse? Ele não disse uma palavra, senhores, contra o Hamas. Tu viu, Vanderlei, alguma palavra contra o Hamas? Você viu, Cícero? Contra o Hamas, bico calado. O Hamas inicia a guerra, o Hamas usa as crianças, o Hamas usa hospitais, usa mesquita. Tem vídeo na internet de o Hamas destruindo tanques de Israel através de escombros, dentro da cidade, atacando pessoas. Aí tem vídeo na internet do Hamas simulando com bonecos, que sendo crianças, fingindo que é criança, mas é bonecos. Tem um vídeo na internet, Vanderlei, de uma mulher dizendo, maldito Hamas, uma mulher palestina, culpando aquelas mortes, não Israel, mas o Hamas. Bateram na boca dela e mandaram ela calar a boca, para ela não falar nada do Hamas. O ministro, na posição que ele está de direitos humanos, o olho dele é cego, só tem direitos humanos para um lado, né, ministro? Só para um lado de Israel, que está se defendendo. Que hoje os jornalistas, Ricardo Frota, que foram para a audiência assistir aquele vídeo das atrocidades do Hamas, saíram perplexos. De senhoras sendo queimadas vivas, pessoas sendo mortas. O Hamas usa pessoas. Então eu peço a você, senhor ministro, autoridade do Brasil, deputados, não bote essas mortes nas contas de Israel, mas coloque na conta do Hamas. E o senhor aproveite que vocês têm amizade com o Hamas. Inclusive tem um ministro aí do governo, que é amigo do Lula, conselheiro do Lula, que é terrorista, que fez um prefácio por Hamas, escreveu um livro com o Hamas, elogia o Hamas. Então peça, ministro, para o Hamas se entregar, peça que ele se entregue, que a vida deles serão poupadas, isso eu posso garantir, não vão morrer. Entregue todos eles, entregue também as 200 e poucas pessoas sequestradas. Cadê vocês? Vocês só têm um lado da história, a história vai cobrar de vocês a covardia que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo covardia, vocês só estão atacando Israel, não falaram uma palavra contra o Hamas. Rapaz, o mundo está virado, meu povo. O terrorista, o assassino, esse é a vítima. E aí eu fico vendo, Vanderlei, gays, mulheres feministas, levantando bandeira pro Hamas, inclusive a autoridade do Hamas disse, não queremos o apoio de vocês. Não queremos o apoio da comunidade gay. E vocês insistindo. O que está acontecendo? Israel é a maior democracia do Oriente Médio. E vocês cospem, né? Cospem em Israel, que é a maior democracia. Vocês cospem em Israel para apoiar Barrabás. Vocês sabem onde é que isso vai dar, né? Primeiro eles vão destruir Israel. Depois eles vão atrás da esquerda. E depois atrás dos progressistas, de todo mundo. E todo mundo vai ser vítima desse movimento truculento, chamado terrorismo, chamado esses fundamentalistas radicais. Esses aí com eles não tem acordo. Ou joga no time deles, ou serão perseguidos e mortos. Vanderlei Oriani, boa noite, seja bem-vindo ao News 5.1, seu comentário. Boa noite, Cícero, boa noite, Ricardo, boa noite ao nosso amigo Ramon, que vai aí realmente domingo enfrentar mais uma batalha aí, e ao nosso grande, né, Moisés Cruz. O homem está inspirado hoje, meu amigo. O homem hoje está só o veneno. Então, hoje está difícil. Mas essa questão lá, né, pegando um pouco aí da questão que o Ramon falou e o próprio
Moisés Cruz, é uma questão que a gente não tem nem como analisar. Até porque quando se cerca uma certa quantia de pessoas no local e disse, olha, vamos destruir tudo. Palavras de o ministro lá de Israel. Não que eu seja favorável ao Israel, porque é o seguinte, nós temos que ver que o Hamas começou toda essa história, entendeu? E agora está usando pessoas, crianças, está usando as pessoas, né, de bem para poder fazer essa atrocidade que vem acontecendo e o mundo está perplexo com isso. Então eu vejo dessa forma, Cício. Então precisamos de paz, mas alguém tem que ceder. E pelo que a gente tem acompanhado na mídia, ninguém quer ceder. Então vai continuar essa mortandade de pessoas que não sabem nem o que está acontecendo nesse momento, ou no Hamas, ou na Cisjordânia, ou no Israel, ou na faixa de Gaza. Tem gente que está morrendo sem saber o que está acontecendo. E nós ficamos preocupados, porque ainda temos lá brasileiros que precisam ser repatriados ainda. Então, a dificuldade está sendo trazer essas pessoas, o contato, a liberação. Hoje, pelo menos, eu vi uma reportagem que o corredor estava fechado. Então, tudo isso preocupa. Então, preocupa toda a nação brasileira, né, desses co-irmãos que lá estão hoje e precisam ser repatriados. Independente das suas linhas políticas, eles precisam ser trazidos de volta ao Brasil. E eu digo mais, que nem eu disse o Moisés, o Hamas é uns terroristas que precisam ser exterminados, não é nem preso não, mano. Precisa ser exterminado, porque o que eles têm feito, né, para que abalasse o mundo, não é nem a nação israelita, é o mundo, que abalou o mundo. Hoje você vê, está todo mundo voltado, esqueceram guerra Rússia e Ucrânia e só se falam no Hamas. Então vamos exterminar logo esse povo, né, e vamos botar um fim nisso. Muito bem, Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo, sua vez. Boa noite, Cícero, boa noite, Ramon Cujuí, meu amigo Moisés Cruz, que hoje está um pouco distante, até a nossa comunicação hoje está difícil. Vanderlei Oriane, uma satisfação tê-lo aqui novamente. A nossa técnica, o Juninho, Ricardo, que está presente, aos nossos telespectadores em especial, que faz com que esse programa tenha uma excelente audiência. Essa a gente fala de guerra, né? Mas a gente tem que deixar muito claro, e aí eu acabo endossando as palavras do Moisés, no sentido de que a vítima nesse contexto foi Israel. Israel estava quieto. Isso é uma briga de uma ditadura contra uma democracia. Israel é uma democracia. Israel, lá, as pessoas vivem tranquilamente. Lá tem homossexuais declarados, lá tem as paradas gays. Lá é uma democracia. O outro lado não. É uma tirania, uma ditadura cruel. Cruel. Mulher não tem vez, mulher não tem direito, mulher não pode mostrar cabelo, mulher não, se for pega em adultério, é morta, apedrejada. Esse é o tratamento que eles dão. Então, Israel foi aviltado covardemente por um grupo terrorista. Esse grupo que precisa ser extirpado. Olha o que aconteceu hoje. Hoje foi preso 2 brasileiros ligados, suspeitos de ter uma forte ligação com o grupo Hezbollah, que estavam se articulando para matar comunidade judaica aqui no Brasil, para ir atrás de judeus para poder matar. Então, quando a gente não toma um lado como certo, e nesse momento a gente sabe, o lado certo é o lado do Israel. Eu falo, eu já disse em programas anteriores, a proporção é diferente. É diferente a proporção. Mas numa guerra, quando você é o país aviltado, atacado covardemente, você está assumindo o risco de o país que foi aviltado atacar de forma deliberada. Você está assumindo um risco. E a faixa de Gaza, através dos seus representantes, que é o Hamas, eles assumiram o risco. E quem colocou a vida dos civis em risco não foi Israel. Foi quando aquele governo terrorista fez aqueles ataques.
ele não pensou na população civil. Quem deveria estar preocupado com a população civil lá da faixa de Gaza era o grupo Hamas. Não é o governo de Israel, porque eles foram atacados covardemente. Então, da mesma forma como aconteceu em Pearl Harbor, que foi atacado pelos japoneses, logo depois, pouco tempo depois, a resposta dos Estados Unidos foi uma bomba atômica em Hiroshima, que até hoje tem consequências, essa bomba atômica. Então foi uma proporção, uma desproporção gigantesca. Gigantesca. Mas nesse momento eles não mediram esforços. Não importa se o meu ataque causou mais dano ao teu país. O que importa é que vocês nos atacaram de forma covarde e a resposta, ela não vai ser a mesma altura, não. Não existe isso. Não adianta a gente enfeitar aqui, fantasiar, achando, não, peraí, eu vou atacar o Brasil e matar 10 pessoas. Aí vem o Brasil, ele matou 10, deixa eu contar aqui, 10. Deixa eu ir lá e matar 10 também. Isso não existe. Numa guerra isso não existe. Eles vão mostrar mais poder. Eles vão mostrar mais potência no seu país. Isso é a soberania. Isso é a soberania do país. O país tem essa soberania que inclusive é amparada pelos tratados internacionais. O direito de ele revidar é protegido pelos tratados internacionais. Então o que Israel está fazendo, o excesso, eu condeno, mas eu não sou ninguém para condenar o excesso. Eles estão usando da sua soberania para poder defender o seu Estado, o seu país, o seu povo. Então eu acho que nenhuma guerra não é bom. Ninguém está defendendo aqui guerra. Jamais, jamais. A gente não quer que pessoas civis morram. A gente não quer ver crianças sendo decapitadas. A gente não quer ver hospitais sendo alvo de foguetes, de mísseis. Ninguém quer ver isso. Mas isso não é uma decisão nossa. É uma decisão da soberania daquele país que foi aviltado. Então eles estão amparados e o que eles estão fazendo é tentar exterminar um grupo terrorista. E para eles alcançarem esse objetivo, infelizmente, muitos civis vão morrer, lamentavelmente. Ninguém gosta desse resultado. Muito bem. Só para dizer uma coisa, o direito internacional ele não ampara os crimes cometidos pelo Estado de Israel. Né? Quem tem um mínimo conhecimento... A gente está falando de guerra. A gente, quando não falando de crime. Tem um mínimo conhecimento da Convenção de Genebra... Não, crime. Tu está falando de crime. Eu falei de guerra. Eles estão amparados pelos tratados internacionais. Não estão amparados nada. Estão amparados, eles podem revidar. Eles foram atacados. O problema é que você não conhece a Convenção de Genebra de 49. A Convenção de Genebra estabeleceu ali, né, uma série de práticas que são consideradas criminosas. Entendeu? Não existe essa história de estar amparado pelo direito internacional. Conversa. O que está acontecendo na faixa de Gaza é crime de guerra. É crime de guerra. O Tribunal Penal Internacional que denunciou aí o Putin por crime de guerra devia colocar Netanyahu também no banco ali, né? Porque perto do que o Netanyahu fez, Putin é um santo. O que está se fazendo na faixa de Gaza é genocídio, é tentativa de extermínio de uma população que não é o Hamas, é a população palestina. São homens, mulheres e principalmente crianças. Nós estamos falando de quase 4.000 crianças mortas. Nós estamos falando de uma criança morta a cada 10 minutos. E é isso que essas pessoas estão comemorando aqui. Não está justificado. Não existe justificativa para o assassinato de crianças, minha gente. Isso não existe em lugar nenhum. E não existe nenhuma lei internacional que proteja os crimes que Israel está cometendo na faixa de Gaza. Não existe. Uma mínima leitura da Convenção de Genebra vai mostrar, né, que os atos de Israel na faixa de Gaza são exatamente o que o Ricardo disse. Uma desproporção, um assassinato, um morticínio de inocente por conta de um ataque de um grupo terrorista. E ninguém está defendendo o grupo terrorista aqui, não. Nós estamos falando da população palestina, que está sendo chacinada e que está sendo principalmente expulsa das suas terras há muito tempo. Os últimos 17 anos de ocupação de Israel sobre a Cisjordânia e sobre a faixa de Gaza são de um morticínio, são de um crime contra a humanidade, e isso precisa ser denunciado. Aqui parece que as crianças palestinas não têm o mesmo valor da vida das crianças israelenses. Isso é um absurdo. A vida, fundamentalmente, precisa ser cuidada. O Moisés pediu 45 segundos. Vai lá, então vamos lá. Olha só, pessoal. Olha como o seu juiz distorce as coisas de maneira proposital. Primeiro, que não há nenhuma condenação com relação a Benjamin Netanyahu. Você conhece a Convenção de Genebra? Você conhece a Convenção de Genebra? Você conhece a Convenção de Genebra? Ela condenou? Você conhece a Convenção de Genebra? Você conhece a Convenção de Genebra? As regras do jogo. Você é um ignorante.
Não vem pra cima de mim porque a convenção dita as regras do jogo. Como deve cada país se comportar. Primeiro que o Hamas não obedece a convenção. Não venha com essa. Não venha com essa que o Hamas não obedece nenhum tipo de convenção, porque nem um exército ele é regular. Ele não está sob nenhuma batuta. Ele é o quê? Milícia? Ele é uma milícia terrorista. Então ele não está sob nenhuma batuta, nem da ONU, nem da convenção não sei de onde, nem da convenção do Cujuí, de nada. Ele está livre para matar. Quem está sob convenção é Israel. Esse sim. Ô Moisés, quem está sob defesa da Convenção de Genebra são os civis inocentes. Ninguém está defendendo o Hamas aqui não, Moisés. A Convenção protege civis que estão sendo assassinados pelo exército de Israel. É isso. Porque Hamas está livre, ele está sujeito a quem? Ninguém está defendendo o Hamas aqui. Nós estamos defendendo os civis palestinos que estão sendo assassinados. É disso que a gente está falando. Ninguém defende o Hamas aqui. Nós estamos defendendo a vida das crianças, das mulheres assassinadas. A Convenção de Genebra protege as pessoas, os civis inocentes que não podem ser assassinados por um exército regular. Entendeu? É preciso dizer isso. Vocês estão dizendo que a população palestina é o Hamas. Isso é mentira. Isso é mentira. Nós temos crianças morrendo ninguém está questionando essa... Quem está dizendo é ele. Muito bem, senhores. Na verdade é o seguinte, Cujuí, ninguém está dizendo que, né, não, ele sabe, o Hamas é o Hamas, o Israel, a Palestina é a Palestina. Quem está morrendo, Vanderlei, são crianças palestinas, sim, não é o Hamas. A defesa aqui é da população palestina assassinada pelo exército de Israel. Não tem nada a ver com o Hamas. É uma chacina, é um morticínio. Não, ninguém em sã consciência vai aprovar o assassinato de criança, nem de adulto. Isso jamais vai ser aprovado. Então, mas o que precisa? Precisa ser contido essa questão do Hamas, essa milícia, essa sei lá o que é, porque eles não obedecem regras, eles matam e estão usando, né, as crianças, como você falou, como escudo humano para poder se defender. Isso é inaceitável em seja Israel ou seja na faixa de Gaza. 30 segundos, Ricardo. Não, eu não falei, pô, não concluí. Você falou demais. Não falei, não negativo. Cara, o tempo ficou todo por Ramon. Olha só aqui. Eu vou te restabelecer depois. Que interessante, né? Que interessante. O Cujuí, ele tenta deturpar a fala de todo mundo aqui. Ninguém tá passando a mão em nada. Pelo contrário, eu acabei e deixei muito claro aqui que eu não concordo com morte de pessoas inocentes. Eu deixei claro, todo mundo deixa claro aqui. Você não condena o Estado de Israel por assassinar as crianças. O que não pode acontecer, imagina que você tem uma filha, imagina você que está ouvindo aí, imagina que você tem uma filha, peraí, calma, não grito não ganha, aqui não ganha, não grita, é um absurdo, gritar não vai ganhar, se não tiver argumento, o juiz não ganha, não adianta querer levar o tom, isso não vai fazer tu convencer o povo, as pessoas que estão te assistindo não vão se deixar convencer por você gritar, calma, mantenha calma. Vocês estão o grito não vai surtir efeito. De crianças, de mulheres inocentes. Calma, Cujuí, não adianta gritar. O povo não está nem entendendo o que tu tá falando, porque tu tá gritando. Tu tá nervoso. Repara nitidamente, tu tá preocupado com a eleição de domingo. As mortes. Tu tá preocupado com... Nós estamos falando, ele tá disputando a reeleição de presidente do PT e tá nervoso. Calma, Cujuí. Eu vou te pedir o seguinte. Calma, Cujuí. É intolerável. Eu tô perdendo meu tempo, Cícero. Ele não deixa eu falar. Calma, Cícero.